14 de novembro é o Dia Nacional da Alfabetização. Segundo o Instituto Paulo Montenegro, 27% da população é analfabeta funcional. Ainda de acordo com o Plano Nacional de Educação, há cerca de 2,8 milhões de crianças e jovens entre 4 e 17 anos fora da escola. Para falar do assunto, eu recebo a professora Cláudia Hardag, pesquisadora e doutora em educação da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Tudo bem? É um prazer recebê-la no estúdio novamente. Boa tarde para você. É nosso. O que falta e quanto falta para o Brasil se tornar um país 100% alfabetizado? Acho que esse índice que você falou aí no início é assustador, né? E a gente ter que estar aqui reunida hoje para conversar sobre isso também é muito triste, né? Porque poderíamos estar comemorando que o Brasil tinha zerado, né? Todos os brasileiros são alfabetizados e alfabetizados na sua integralidade, quer dizer, eles além de saberem decodificar os códigos de leitura, eles conseguem fazer uma leitura de análise, reflexão sobre aquilo que lê, interpretação. E nós, infelizmente, 27% é um número muito alto. É muito alto, né? E existem muitos programas, né, para erradicar o analfabetismo no Brasil. O que nós precisávamos era centrar, talvez, esforços para que essas crianças que você falou dos 14 aos 17 anos permanecessem na escola, né? E o que nós temos hoje é uma evasão muito grande, principalmente quando chega no ensino médio. Então, eles já não são alfabetizados mais, né, naquela padrão que nós tínhamos do passado. Então, você tem, infelizmente, eu vou falar uma coisa horrorosa, mas você tem alunos até que são analfabetos funcionais dentro das faculdades. Eles não conseguem ler um artigo, um capítulo de livro, você tem que ensiná-los a ler. Então, se uma campanha, uma reestruturação da escola que fizesse com que essas crianças permanecessem e realmente fossem alfabetizadas em todos os níveis, isso seria, o ideal. Por que muitos jovens saem das escolas? Muitos deles precisam trabalhar, ajudar a família e acabam saindo da escola. Isso é uma realidade do ensino médio brasileiro. Nós temos um ensino médio noturno, então já é um volume muito grande de jovens. Esse é um ponto, mas o outro ponto é o desinteresse pela escola. A escola é muito chata, ela não tem uma relação nenhuma com essa geração que está aí. A escola não entendeu ainda que as coisas mudaram e que as estratégias, as atividades, as metodologias, ou seja, a didática tem que mudar de um modo geral. Então, não está acompanhando, então. Não está acompanhando. Então, para esse jovem, ela não tem a menor relação nem afetiva e nem pragmática, do que ficar ali. E aí, nesse sentido, a tecnologia acaba atrapalhando ou não? Se a tecnologia ela fosse levada para a escola de uma forma eficaz, ela poderia ajudar. Então, hoje, quando nós falamos de erradicar o analfabetismo e de formar leitores proficientes, escritores proficientes, a gente sempre pensa no livro, A gente ainda tem esse paradigma, tem que incentivar programas de leitura de livro. Como você faz o jovem trocar o aparelho celular pelo livro? Porque tanto faz, A leitura é uma só, ou você faz aqui no papel ou você faz num tablet. Isso não tem a menor importância, o que importa é que ele leia, E eu sempre falo, inclusive, para o meu grupo de pesquisa e nas aulas, nós estamos cada vez mais aumentando o problema, porque se nós não conseguimos fazer ainda com que ele leia no livro físico, ele não vai saber ler no digital, porque o digital é muito mais complicado. Nós temos hoje redes sociais, nós temos hipertexto, em que ele tem um texto sobre outro texto, e aquela pessoa que não sabe analisar, que não sabe navegar, a gente brinca que ele naufraga, E então nós estamos assim, esse índice, ele é ainda potencializado se a gente for pensar num leitor digital. E isso acaba atrapalhando quando ele tem muitas coisas no celular ou no computador e uma coisa tira a atenção da outra. Tira a atenção. A gente fala de atenção distribuída, expandida. Alguns autores, alguns pesquisadores falam, não, ele dá conta, não tem problema, isso faz parte da inteligência da geração Y e Z. E outros falam, não, ele pode até dar conta,
Eu fico com esse grupo. Ele até dá conta, mas ele não dá conta com profundidade. Então, tudo fica muito raso. Superficial, Superficial. E a outra coisa que, por incrível que pareça, eles usam muito a tecnologia, mas eles não usam a tecnologia no sentido que nós estamos discutindo aqui, que é para ler com profundidade, para fazer uma análise, para fazer uma busca, por exemplo, de alguma coisa na internet que seja importante, para construir conhecimento. É muito mais no sentido de lazer e entretenimento. E qual que é o papel dos pais, né, nesse processo todo? Aí nós vamos ter que... É uma coisa muito séria. Exatamente essa população que você anunciou no começo é uma população que ainda vem de pais analfabetos ou analfabetos funcionais e que não tem uma cultura da leitura, né? Então, aquela coisa assim de quando a mãe ainda está grávida, né, ela canta para o filho, ela conta história para o filho na barriga. Quando a criança nasce, você conta história para ele desde que ele nasceu, que é um incentivo ao lúdico, a própria leitura, a imaginação, a criatividade. Isso a gente está falando de uma parcela da população muito pequena. É uma população que não tem isso. Não tem isso. Não tem acesso. E a gente fala assim, mas lógico que tem acesso. Não, não tem. E não tem porque não existe, né? O livro, nada. As escolas públicas, elas têm bibliotecas muito boas. Existe dinheiro para isso. E se compra muito livro dentro da escola. Mas não há um incentivo à leitura. Né? Como é que você acha que vai estar a educação do Brasil daqui a uns 10 anos? Não, essa pergunta, nessa fase que a gente está tão assim triste, pessimista, em que o governo está aí pensando em tirar o dinheiro da educação, os programas, inclusive, para erradicar o analfabetismo, eles estão comprometidos agora, as notícias estão correndo, aí a gente fica meio apavorado. Então não são animadores. Hoje, infelizmente, eu adoraria ser uma pessoa otimista, mas eu estou... como pesquisadora e como educadora já há 35 anos, eu estou bem pessimista. Uma pena, né? Eu fico muito triste. Inclusive, isso, eu sempre falo que um professor, ele não pode ser uma pessoa que não acredita no futuro. Ele tem que acreditar porque você está lidando com esse futuro o tempo inteiro. Mas nós temos que ser críticos, né? A situação está muito complicada, porque até o incentivo a coisas que não são sólidas, né, no sentido de consumo muito bobo, né, de consumo de coisas que não te levam a um crescimento individual, de conhecimento, é muito mais incentivado do que a produtos que realmente façam a diferença para esse cidadão se tornar um cidadão crítico e todos os chavões que a gente já conhece. Cláudia, obrigada pela entrevista. Boa tarde para você. Muito obrigada.